Bom dia, meus irmãos, novamente. Uma das coisas que a pandemia tem feito é deixar, às vezes, a gente um pouco mais distantes, né? Não só por causa da distância, mas também por causa desse momento, assim, também de compartilhar da palavra de Deus e principalmente o momento da escola dominical. Eu gostaria muito de estar mais perto, mas por causa de questão de transmissão, tal, não sei o que, a gente vai ficar um pouquinho mais distante. Mas vamos tentar fazer o seguinte, eu não sei se é possível um microfone ficar passando, eita, eu não sei se tem alguém aí o pessoal deve estar me ouvindo aí, né? Porque aí quem quiser fazer alguma pergunta, aí pode fazer a pergunta, me interromper e fazer a pergunta, sem nenhum problema. E aí a gente vai tentando conversar com os irmãos. O meu povo ficou tudo lá fora. Eu deixei a apresentação do pessoal para agora. Aí por isso que eu não fiz logo antes. E chama aí Daniel, por favor. Daniel. E aí ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho que está sendo feito aí nessas regiões do Nordeste. Normalmente a gente não fala aí nome de cidade, nem de etnia e tal, mas ele vai dar uma pequena explicação do que está acontecendo, principalmente com relação ao trabalho realizado pela missionária da casa, né, Vládia. Então, ele tem sido um dos líderes Vem cá, Daniel, por favor. Tem sido um dos líderes do trabalho, e aí ele vai fazer uma pequena apresentação Por favor. Já tem um microfone aqui também. Estava na mesa. Obrigado. Ok, Daniel. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos nessa manhã, né? Para nós tem sido um desafio grande estar nesse início de trabalho com os povos indígenas, né, aqui do Nordeste. Eu sou terena lá do Mato Grosso do Sul. A gente tem uma caminhada assim com alguns povos indígenas aqui no Brasil, né, mais especificamente no interior do Brasil. Mas quando a gente conheceu um pouco da realidade do Nordeste, a gente viu que é bem diferente. Então o desafio é um pouco maior. E Deus tem dado a graça, né? A gente está ali trabalhando com uma equipe. As portas se abriram para nós entrarmos na comunidade. Nós chegamos, nos apresentamos como parente, né? E quando eu disse que era parente do Mato Grosso do Sul, eles tinham um relacionamento com alguns terena no passado, questões de luta, questão de saúde, questões de terra. Então eles tinham uma amizade com alguns terena no passado, e quando eu disse que era também da etnia terena, eles nos abraçaram como amigos, né? Mas assim, o desafio que para mim eu tenho compartilhado com o Iraque, com outros, é que eles têm um dilema muito grande, é que eles têm uma dificuldade na identidade deles. Por muito tempo, eles foram forçados a abandonar o ser indígena. E isso parece que é uma característica aqui dos nossos indígenas aqui do Nordeste. Tanto é que é comum, né, fora do ambiente indígena, né, Iraque, aqui no Nordeste, as pessoas falarem assim: esses não são indígenas. Esses aí não são indígenas. E, meu irmão, se você um dia teve esse pensamento, eu te convido a você não expressar isso, porque isso contribui até mesmo porque eles estão se apegando a fazer, a realizar coisas para que eles se tornem indígenas. E dentro dessas coisas que eles têm feito para se tornar indígena, é se apegar à religião indígena, é se apegar aos ritos religiosos. Então, para que eles se afirmem como indígena,
eles abraçaram a religião indígena para mostrar para os outros que eles são indígenas. E isso também é uma certa forma deles mostrar para eles mesmos que eles são indígenas. Então, existe algumas coisas que eles têm que praticar, algumas coisas que eles têm que fazer.
nós cremos que o mais importante para nós é a palavra de Deus. E eu creio que agora nós vamos entrar nesse passo. E o nosso pedido de oração é: irmãos, orem por nós, para que agora, quando nós intencionalmente começarmos a ensinar a palavra de Deus, possa a semente, né, do Evangelho, da palavra de Deus, possa encontrar corações sedentos pela palavra de Deus, e que possam produzir frutos e frutos para o reino. Obrigado, Deus os abençoe. Maravilha, coisa boa. Obrigado, Daniel, é isso mesmo. Eu tinha deixado para apresentar a equipe agora, né? Mas o pastor já fez, e aí eu só queria, minha esposa que não ficou em pé na coisa, eu queria que ela ficasse em pé também. Aí o pessoal ver. Eu sou um homem abençoado por Deus, né? Apesar da minha beleza, da minha formosura, casei com uma mulher bonita. A Flávia, ela é esposa de Ricardo Porquevic, que é o irmão do Daniel, também é indígena, e ele é o nosso líder, é o cacique maior, né? Quem manda aí na equipe toda. E ele está viajando, né, Flávia? Está aí nas viagens dele. Maravilha. Como o pastor falou, o desafio é o plantio de igrejas em comunidades tradicionais. E aí lá na frente a gente vai tentar conceituar essas comunidades tradicionais e para vocês terem uma boa ideia a respeito do desafio. Mas a princípio a gente pode dizer que as comunidades tradicionais são compostas, além de outras, por indígenas, quilombolas, ciganos. Então essas são consideradas, ribeirinhos, são considerados comunidades tradicionais. E elas têm uma cultura muito própria, que a gente vai tentar dar uma pincelada rápida aqui sobre elas. Quando nós estamos vivendo no mundo missionário, nessa necessidade de estratégias e métodos. Esse é um grande desafio para o trabalho missionário. Qual é a estratégia, qual é o método? Aí o Daniel aqui falou, né, que vocês orem para que Deus oriente, para ver qual é o melhor método de evangelização, se é evangelização pessoal, se é com a família, se é juntar num ponto de pregação, a gente ainda não sabe muito bem. Uma coisa que a gente sabe bem é que impacto evangelístico não funciona muito bem ali, né? Então aquela história do turismo evangelístico, né, que sai a igreja toda e vai e tal, aquilo ali não é muito bom para a gente, mas Deus também tem os seus caminhos. O fato é que esse é um grande desafio nesse mundo missionário, a questão de plantio de igrejas e de evangelização, qual é a estratégia e qual é o método. Quando a gente começa a trabalhar com métodos e estratégias, a gente pode cair em perigos grandes. Um dos perigos é o próprio pragmatismo. A gente vive hoje em uma sociedade extremamente pragmática, que a ideia é o que é que dá certo, o que é que dá resultado. E quando a gente olha a história no mundo missionário, então existem muitos problemas com isso. Então muitos missiólogos e missionários aí com estratégias baseadas em leitura sociocultural. Então faz uma leitura da cultura e da vida social da comunidade, e aí vamos buscar então a estratégia que funcione nesse meio cultural, nesse meio social. A outra a gente é motivado também muito pelo marketing, né? Então, assim, qual é a estratégia de marketing que pode dar certo para a igreja crescer, para a igreja aparecer, ser plantada? Então, isso é um risco muito grande. Então, quando a gente trabalha com estratégia e métodos, eu gosto de usar sempre essas 3 âncoras para nos ajudar a navegar nesse universo de busca de métodos e estratégias, sem correr o risco da gente cair numa caminhada que não é bíblica. Certa vez um pastor disse que, conversando com um desses líderes, vou falar o nome desse líder da igreja, diz que ele conversando com Edir Macedo, e logo no início, e disse assim: mas pastor Edir, esse negócio não está certo. E aí o Edir Macedo responde para ele: não está certo, mas dá certo. Então, para a gente não cair nesse erro de não está certo, mas dá certo, ou seja, a igreja enche, a igreja cresce, a igreja
A igreja é plantada, mas não é uma igreja bíblica. Então eu uso sempre essas três âncoras, que é a Missio Dei, a Missio Dei, pelo menos em duas perspectivas. Aí desde o século XVI, mais ou menos, o pastor Ronaldo até lançou um livro agora, trabalhando sobre um teólogo, missiólogo, e que ele fala sobre a Missio Dei da Trindade. Ou seja, é a ideia de que a missão é de Deus, que enviou o seu Filho enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo enviou a igreja. Então, essa é a ideia que o pastor Ronaldo defende, Ronaldo Lidório. É verdade, cara. É verdade. E a ideia mais comum no nosso meio hoje é a ideia da soberania histórica de Deus, né? Que Deus, ele é soberano sobre a história e desenvolve a história da humanidade, e a história dele é basicamente o processo ou o caminho de salvação dos seus escolhidos. Então, essa consciência nossa, ela é extremamente importante, extremamente prática, quando eu começo a compreender que a missão não é minha, que a obra não é minha, nem é também da igreja. Opa, como é que é isso? A ideia da Missio Dei é que a missão é de Deus e a igreja é cooperadora com Deus nessa missão. Então, o que nós estamos fazendo, vejam que coisa bonita de forma prática. Nós somos cooperadores de Deus nesse processo de ganhar as pessoas ou de chamar os escolhidos para se reunirem, então, na sua igreja. Eu não sei se os irmãos percebem isso nessa beleza, né? Essa beleza de participarmos dessa obra, que é uma obra divina. Quando eu estava pregando aqui, eu chamando a atenção, meus irmãos, precisamos trazer a consciência, a memória, ao coração, a grandeza de Deus. Ao mesmo tempo que a gente conhece e reconhece essa grandeza de Deus, reconhece também que a gente participa juntamente com Deus da história divina para a salvação do perdido. Amém, irmãos? Balance a cabeça, eu não consigo ouvir, aí balance a cabeça. Amém, irmãos? Isso, que coisa boa. A segunda âncora são as Sagradas Escrituras. Então, o grande desafio do trabalho missionário é fazer uma leitura social, uma leitura cultural dos povos, entender quais são as perguntas, quais são as angústias da alma e buscar as respostas unicamente nas Escrituras. Só as Escrituras. Então, só as Escrituras são capazes de responder às necessidades mais profundas da alma humana de qualquer cultura. Vejam que coisa impressionante, irmãos. Então, o Evangelho de Jesus, as Escrituras, elas são capazes de responder às necessidades da alma humana de qualquer cultura. E a terceira é a fidelidade a Cristo Jesus. Então, nós somos fiéis ao Senhor, centralidade em Cristo Jesus na pregação do Evangelho. A gente vai precisar correr um pouquinho, viu, irmãos? Então, as bases teológicas para o plantio de igrejas, a gente percebe desde os evangelhos. Eu coloquei alguns textos aqui que pelo menos fundamentam muito o meu coração para trabalhar nesse processo de plantio de igrejas. Mateus, o capítulo 17 de João, a gente vai trabalhar hoje à noite com os irmãos. Lucas e o texto de Mateus, do capítulo 16, que é a confissão de Pedro. Me parece que ali, de fato, é a base teológica para a formação e fundamentação da Igreja de Jesus. Quando Pedro é questionado, e aí Pedro responde que tu és o Filho, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa rocha, ou seja, ou a rocha, ou essa rocha, que era o próprio Cristo, ou a confissão de Pedro, que é a rocha, ele estabelece então a igreja de Jesus. Isso é fantástico também. Eu não sei, eu fico falando fantástico, irmão, porque eu vibro com isso aqui. Eu não sei se os irmãos amam muito a palavra, mas eu acho a palavra fantástica. Mas eu queria olhar então com os irmãos rapidamente aqui o texto de Mateus, assim, Atos também. A gente já falou sobre Atos, o capítulo 9, 31, mas eu queria olhar com os irmãos rapidamente aqui o capítulo 28, a grande comissão,
versículo 16 a versículo 18. Então você pode abrir aí a sua Bíblia e vamos olhar juntos então o texto. Deixa eu pegar a minha também aqui. Quem pode ler aí bem alto, versículo 16 ao 18. Mateus 16, 18, para vocês participarem também. Mateus 28, versículo 16 e 18. Maravilha. Vejam lá, eu coloquei aí como pressupostos, ou seja, aquilo que vem antes exatamente do fazer, aquilo que é preciso se estabelecer no nosso coração antes do processo de plantio de igreja, antes do processo de caminhada para a evangelização, para a saída para o trabalho missionário, nós precisamos desses pressupostos. O primeiro é o seguinte, quando o texto diz que eles saíram e foram para onde Jesus havia designado. Havia ali então um acordo, um chamado de Jesus para um determinado lugar, e esses discípulos, eles foram obedientes. Então me parece que precisamos não só ouvir o chamado de Deus, não só entender o desígnio de Deus, mas precisamos também obedecer a Deus. Então, meus irmãos, precisamos abrir os nossos ouvidos. E alguém certa vez me perguntou como é que a gente pode entender a vontade de Deus. Isso é uma pergunta muito comum entre os jovens, né? Assim, como é que eu posso saber, pastor, se é a vontade de Deus? E eu costumo dizer que a vontade de Deus, ela é revelada através das Escrituras e também no nosso coração de forma muito clara, muito clara. Quando Deus aponta e mostra o caminho e diz, esse é o caminho, andai nele, isso acontece de forma muito clara. Eu experimentei isso, eu estava no meio do Oceano Atlântico, não sei quantos já ouviram falar no arquipélago São Pedro e São Paulo. O arquipélago São Pedro e São Paulo fica no meio do Atlântico, no meio mesmo. E a minha primeira formação em biologia, e eu estava lá fazendo coleta e tal, não sei o que, já tinha terminado o mestrado, e já estava lá me preparando para o doutorado em biologia e tal, e ali eu fui orar. E eu costumo dizer assim, que eu fui orar, dancei, perdi o meu doutorado em biologia. Quando Deus, o perigo da oração, meus irmãos, é que Deus ouve. E eu dizendo, Deus, por favor, eu quero fazer a tua vontade e tal, não sei o que, e eu te amo e eu quero fazer só a tua vontade. Aí Deus diz, negão? Então aguenta essa. E aí me chamou para o campo missionário, eu larguei tudo e eu soube que as minhas amostras, depois que já estavam na geladeira para o doutorado, tinham ido tudo para o lixo. O fato é que é um chamado de Deus, um desígnio de Deus, e a obediência daquele que ouve. O segundo pressuposto tem a ver com essa adoração e com essa piedade diante do Senhor. Só quem ouve Deus falar é quem busca a voz do Senhor. Então, se a gente está vivendo uma vida de distância de Deus, de distância da comunidade, de ênfase demasiada na sua vida cotidiana, buscando ser feliz e buscando ter sucesso na vida, né? Por esses dias eu vi alguém falando assim, fulaninho teve sucesso na vida, né? Sucesso por quê? Venceu na vida, né? Essa expressão, venceu na vida. Venceu na vida por quê? Porque tem um bom emprego e comprou um apartamento legal, tal, está com um carro legal, não sei o quê. Ele venceu na vida. Então, quando nós estamos com o coração com mais essa ênfase de vencer na vida, em vez de estar com o coração ansioso em buscar a Deus, e vejam só que uma coisa não exclui a outra, né? Eu não estou dizendo que quem trabalha e quer ali ganhar um trocado, tal, está longe dessa busca pelo Senhor. Mas a grande questão é o que é que
nos induz e nos incentiva a essa vencer na vida, né? Então, o coração do crente é: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero fazer a tua vontade. A esses ouvem a voz do Senhor, porque o Senhor fala, o Senhor não está em silêncio, o Senhor não está dormindo. A segunda coisa, eu acho fantástico, porque o texto diz que Jesus se aproxima daqueles que adoram, mas daqueles que duvidaram. O texto está dizendo que alguns adoraram, mas outros duvidaram também. Mas Jesus se aproxima, e isso me dá uma ideia de acolhimento e também uma ideia de que Jesus continua falando. Então a palavra sagrada, as escrituras sagradas, elas precisam ser aquilo que comunica a respeito de Deus ao meu coração. O que eu estou querendo incentivar para os irmãos aqui é essa perspectiva de se considerarem, de se sentirem, de se perceberem acolhidos por Deus e de estarem atentos àquilo que Deus está comunicando ao seu coração, à sua vida. Com relação a processos de plantio de igrejas e de evangelização, meus irmãos, não só plantio de igreja, quando a gente pensa em plantio de igreja, pensa numa congregação e tal, mas se você vai abrir um ponto de pregação, de evangelização na sua casa, você mora num condomínio e diz assim: eu vou abrir aqui um encontro para orar pelas pessoas, meus vizinhos, e evangelizar tal. Deixa eu dar uma dica para vocês. Duas coisas que é irresistível àqueles que estão fora é o seguinte: é acolhimento e palavra de Deus. Acolhimento e palavra de Deus. Nós estamos vivendo, sempre foi assim, mas parece que se aguçou mais agora com essa pandemia. As pessoas estão extremamente carentes de um abraço, de um acolhimento, de serem recebidos, de serem ouvidos, de poderem falar sem medo, né, dos seus pecados, das suas necessidades, das suas limitações. Elas têm necessidade de serem acolhidas, mas elas também sentem necessidade de serem confrontadas pela palavra de Deus. Não pensem que essas igrejas liberais que estão aí apostando numa aplicação da palavra mais contextualizada, mais aplicada, isso, a comunidade lá fora não quer isso, não quer. Porque se nós fazemos isso, nós estamos fazendo exatamente o que todo mundo está fazendo, o que toda a sociedade está fazendo. O que o mundo está querendo é a apresentação de uma comunidade, de uma proposta de vida diferente do que elas já estão vivendo. E a gente começa aí a facilitar, tal, a dizer: não, o evangelho também assim é mais folgado e você pode fazer, tal. Não precisa disso. Não precisa disso. O que nós precisamos é amar essas pessoas, acolher essas pessoas, ouvir essas pessoas com respeito e pregar o evangelho que está nas escrituras, e ponto. Me parece que esse é o caminho. Outra coisa, outro pressuposto que é colocado também no texto, é que a autoridade de Jesus, essa autoridade de Jesus, quando ele recebe do Pai e passa então para os discípulos, ela é muito marcada no capítulo 10 de Lucas, capítulo 1, e isso me impressiona, pastor, porque no capítulo 9 de Lucas, o autor vem tratando a respeito, ou narrando as questões de Jesus, ou a história de Jesus, os feitos de Jesus, e vem tratando sobre Jesus. Quando é na hora de enviar os 72, aí ele passa e começa no capítulo 10, versículo 1, dizendo: o Senhor os enviou. E isso me impressiona, porque no momento do envio, ele passa então a usar uma outra expressão a respeito de Jesus, uma expressão de autoridade, uma expressão de senhorio. O Senhor então designou de 2 a 2 para que fossem à frente dele. Então precisamos ter essa consciência. A obra é feita por ordem do Senhor Jesus, a igreja que pertence ao Senhor Jesus, para buscar aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Estão percebendo, irmãos? Então nós somos apenas instrumentos do Senhor, e isso deveria alegrar o nosso coração, isso deveria nos incentivar ainda mais a evangelizar. Nós somos cooperadores com Deus, e quem manda em tudo é o próprio Deus. Graças a Deus por isso. Bora lá.
As normativas, então, o que é que o texto nos aponta para que seja feita é o seguinte: o id, vão, né? E aí eu coloquei aqui, tem um aspecto de dinâmica. Então começa aí uma discussão entre missiólogos e teólogos, se isso aqui é um imperativo ou se é um particípio, tal, não sei o quê. O reverendo Augusto, ele diz que não é um imperativo, ele coloca que o imperativo é o fazer, né? Então ele até passou, uma vez eu estava numa dúvida aí, aí ele passou para mim um zapzinho, não para mim, para Luciano, que eu não tenho liberdade de ir diretamente para ele. Aí Luciano é o auxiliar do reverendo Nicodemos, aí eu pedi: Luciano, meu irmão, pergunta aí ao pastor como é que funciona isso aqui, né? E aí ele passou um resumozinho para mim, dizendo que o imperativo é fazer discípulo. Como? Indo, batizando, ensinando, né? Já os missiólogos acreditam, e têm os seus argumentos também muito bem fundamentados, que isso aqui é um imperativo. Vocês precisam ir, precisam fazer. E aí eu pego junto os dois, como eu não sou nem missiólogo nem teólogo, eu pego junto os dois e dou uma arrumada aqui e tal, né? E para mim a ideia aqui é a ideia da dinâmica. Se nós estamos indo ou porque somos obrigados, porque às vezes somos obrigados por causa de uma perseguição, ou porque eu fui transferido de um lugar para outro, ou se eu estou indo por espontânea e livre vontade, o fato é que nós precisamos ir, todos nós. E eu costumei muito a pregar sobre uns vão, outros oram e outros contribuem. Eu acho que isso tem um equívoco aqui, viu? Me parece, olhando aqui as normativas de Jesus e depois olhando também os outros textos bíblicos, me parece que a ideia é: todos vão, todos contribuem e todos oram. Todos, né? Talvez você não se desloque para ir para um trabalho transcultural, mas você precisa evangelizar o seu vizinho. Você não vai fazer um trabalho lá com os sem teto ali da cidade de Recife, mas você precisa evangelizar ali as mães dos filhos dos colegas do seu filho da escola. O fato é que todos são chamados a fazer o trabalho missionário. Alguns são chamados de forma muito específica ao trabalho transcultural. E isso precisa ficar muito atento, porque se ficar só a ideia de que todos são, logo ninguém é, né? Se todo mundo é, ninguém é. Quando a gente jogava futebol, aí então dizia assim, quando chegava aí: você joga em que posição? Aí o cara: qualquer uma. Se o cara é muito bom de futebol, engole a bola, o cara não joga nada, né? Então, assim, a gente precisa saber exatamente qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. E todos nós somos chamados, e chamados também especificamente por Deus para uma determinada atividade. Todos são contemplados com dons. Meus irmãos, você já sabe qual é o seu dom? Já sabe aonde você serve nesse corpo? Então todos nós somos chamados, todos nós devemos ir, todos nós devemos contribuir, todos nós devemos orar. Todos nós, né? Porque já pensou assim: missionário, não, eu sou missionário, então eu não oro por missões. Não existe isso, né? Ou então missionário que não contribui com missões, né? Missionário só ganha, né? Só ora para que Deus mande a oferta. Mas não oferta, não tira do bolso para participar, tem alguma coisa errada, né? Então todos são chamados para irem pregar o evangelho, todos são chamados para contribuir e todos são chamados para orar também. Fazer discípulos, se confunde aqui a apresentação do evangelho com o discipulado tal, e me parece que a ideia do fazer discípulo é a ideia daqueles de chamar pessoas, convocar pessoas para seguirem a Jesus, formar então pessoas que seguem ao Senhor Jesus. Batizando, o Tim Keller, ele disse que isso aqui faz parte da ordenança de Jesus de plantar igrejas. Já pensou? Então, seria a ideia de que plantio de igreja não é uma estratégia das comunidades ou do mundo missiológico. Plantio de igreja seria então uma ordenança do Senhor Jesus. E ele pega aqui a ideia do batizar, que seria de trazer ou de iniciar aqueles que se converteram
dentro do corpo do Senhor Jesus. Eu gosto muito dessa ideia, porque nos faz pensar que a igreja, ela não se resume nas quatro paredes ou no conjunto doutrinário de uma determinada denominação, mas sim nesse agrupamento, nessa comunidade que é o corpo vivo do Senhor Jesus, que é o organismo de Jesus no mundo, a igreja. E ensinando que seria, ensinando as Escrituras a guardar todas as coisas que ele ensinou. E o texto termina então fazendo a grande promessa, a esperança, né? A promessa e a segurança da presença do Espírito Santo todos os dias e a volta do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, são prescrições, determinações e anunciação do Senhor Jesus para nós que somos a sua igreja. Maravilha. Eu coloquei aqui um pequeno conceito de igreja. Eu coloco aqui como sendo a igreja, então, é uma comunidade. Então, percebam, certa vez perguntaram para o reverendo Augusto, estava vendo isso num desses sites, dessas entrevistas que ele faz e tal, aí perguntaram para ele assim: pastor, se eu sou igreja, para que ir para a igreja? Aí ele responde: você não é igreja, a igreja é a comunidade. Igreja é a comunidade. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de que quando nós somos salvos no Senhor Jesus e há uma ordenança para o batismo, então há uma ordenança para que nós façamos parte de uma comunidade. Estão percebendo, irmãos? Então, não há espaço para essa história de desigrejados. Não há espaço para essa história de que não, eu vivo a minha espiritualidade no meu quarto. Amém, graças a Deus, viva a sua espiritualidade no seu quarto e vá compartilhar dessa sua espiritualidade na comunidade. Na comunidade. São raros os casos na Bíblia, raríssimos os casos na Bíblia, de crente que não participa da comunidade, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então, um dos casos é o caso do ladrão na cruz, né? Ladrão na cruz, né? Lembra-te de mim quando lembrar do teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pronto, subiu, acabou. Não participou da comunidade. Mas o chamado do Senhor Jesus, a regra é participar da comunidade, ou seja, participar da igreja. Participar da igreja. E eu queria que os irmãos começassem a entender que a igreja não é obra humana. Queria que os irmãos começassem a entender que a igreja não é uma estratégia humana para juntar a crente. Igreja não é uma estratégia humana para levar, como estão usando muito aí aquela história de boi, né? Como é? A boiada, tal, não sei o quê, né? A igreja não é isso. A igreja é inspiração do Senhor, é produto do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Então, isso aqui é uma organização de Deus, de Deus. Essa comunidade é uma comunidade divina. Maravilha. Olha aí, chamada para a santidade e sem sair do seu entorno sociocultural. Eu acho isso aqui interessante e eu acho isso aqui extremamente desafiador para nós hoje em dia. Eu não sei, eu vou me arriscar aqui, se eu estiver errado, viu, pastor, o senhor conserta aí depois. Não conserta agora não, porque fica chato, né? Mas, meus irmãos, nós vamos ver hoje à noite no capítulo 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele ora dizendo assim: eu não peço que os tire do mundo, mas o que, irmãos? Não vi. Mas que os livre do mal. Jesus está dizendo o seguinte: olha, Deus, não tira eles de onde eles estão, não. Porque na verdade é onde eles estão que serão luz e sal. É onde eles estão que serão os meus missionários. É onde eles estão que estarão anunciando o Evangelho de Jesus, proclamando. É onde eles estão é que estarão recolhendo aqueles que irão glorificar o teu nome.
Mas me parece, irmãos, uma certa caminhada, e aí é que você vai me consertar depois, essa história de homeschooling, tirando os filhos do meio da comunidade, é para ser o contrário, é para a gente encher o mundo de filhos e botar no meio da sociedade, para que o evangelho seja propagado, para que a luz seja vista, para que o sal seja sentido. Certa vez, conversando com uma garota, foi até Silvéria que estava conversando com ela, e ela faz pedagogia. E aí ela disse, eu terminei pedagogia, mas eu só quero trabalhar em escola cristã. Aí Silvéria fez, por quê? Não, porque hoje em dia as coisas estão muito doidas lá fora. É porque as coisas estão doidas lá fora que a gente precisa mandar gente sadia lá para dentro. É dentro da comunidade, é dentro do ambiente sociocultural, porque senão a gente também não manda ninguém para outra cultura. Ninguém para outra cultura, vou mandar ninguém para o mundo muçulmano, porque lá todo mundo tem uma ideia diferente a respeito de Deus, tal, não sei o que, não vou mandar. Não, tem que mandar. Agora, quem está dentro desse ambiente sociocultural, ou no ambiente social aí que você está, aí é outra coisa. Precisa ser crente de verdade. Precisa ser crente de verdade. A oração de Jesus é, os livra do mal. Os livra do mal. Há a promessa do Espírito Santo também para nos manter firmes, porque a gente não consegue, dentro desse meio louco, corrompido, se manter fiel, se não for na força do Espírito Santo, se não for embasado nas Escrituras, se não tiver com o nosso coração encharcado da palavra de Deus, a gente se perde, irmão, se perde mesmo, por mais crente que seja. Mas se a gente está com o coração no Senhor, com essa perspectiva evangelística, missionária, meus irmãos, a gente precisa estar dentro, Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a igreja, ela é inserida dentro do contexto sociocultural. O contexto sociocultural é pagão, é idólatra. O contexto sociocultural, ele é corrupto, mas a igreja está dentro para fazer a diferença. A igreja está dentro para ser luz e sal. A igreja está dentro, sabe para quê, irmãos? Para que sirva de espaço de esperança. Espaço de esperança. Certa vez eu ouvi de um indígena aqui na região, ele falando o seguinte. Ele disse, pastor, olha, nós somos muito poucos aqui, pastor. A nossa igreja é muito pequenininha, mas pastor, deixa eu lhe dizer um negócio. Depois que a igreja entrou aqui na nossa aldeia, as coisas mudaram. E aí ele diz, o número de processos diminuiu, o número de confusão, com briga, com facada, com não sei o que, diminuiu, o número de pessoas bêbadas fazendo confusão na comunidade diminuiu. Aí ele conclui dizendo o seguinte, pastor, os parentes é que não querem ver. Eu achei isso massa. Os parentes não querem ver. Mas, irmãos, a presença espiritual da igreja no espaço, ela faz toda a diferença. Eu não sei essa história de arrebatamento, essa história toda aí de escatologia, eu não sei mesmo, vice Ronaldo, não sei mesmo. Mas o fato é, a retirada da igreja do meio da sociedade, é o caos total da sociedade. Pode ficar certo, irmãos. Total. Quanto mais a igreja se apega ao Senhor, mais o contorno melhora. Quanto mais a gente se corrompe como igreja, mais o entorno se corrompe ainda mais. E a saída da igreja pode decretar a morte, pode decretar o caos total. A igreja é o elemento espiritual, é o corpo de Jesus ainda presente no meio de uma sociedade corrompida. Vejam só que coisa linda. E você foi chamado para participar dessa comunidade. Vê que coisa massa. E você é chamado então agora para convidar outros a participarem dessa comunidade. É a comunidade da esperança. A comunidade da esperança. E quanto mais apegados ao Senhor, mais as pessoas vão perceber que ali é o lugar da esperança, ali é o lugar do equilíbrio, e ali eu quero ir.
a chamada adoração, a gente sabe bem disso, chamada comunhão, a proclamação da palavra para edificação e para o conhecimento de todos e de todas as nações, assentar-se à mesa. Eu gosto muito disso. Não sei quantos já ouviram o Baruch cantando, fui convidado à mesa, né? E eu acho isso fantástico, né? Assim, a mesa é o Senhor Jesus nos convidando a participar da sua intimidade, daquele espaço aonde é o espaço do Senhor, a mesa do Senhor. E eu sou assim apaixonado pela igreja presbiteriana quando diz assim: essa mesa não é da igreja presbiteriana do Brasil, essa mesa é a mesa do Senhor, e todos que estão em comunhão com a sua igreja, com sua comunidade, devem e podem participar dessa mesa, porque essa mesa é a mesa do Senhor. Vejam que coisa linda, irmãos. Aquela ideia, hoje a gente perde um pouco dessa visibilidade, desse símbolo, por causa dessa nossa correria, né? Ninguém almoça mais junto, é aquela correria tal, não sei o quê, mas se a gente fosse transportado para aquele tempo dos avós, né? Que a avó fazia aquela mesa, aí vinha toda a família, tal, é a mesa da vovó, é a comida da vovó, tal, é aquela, não era só a comida, os irmãos sabem disso, não é só a comida, a feijoada do domingo não é só a feijoada, é a gente estar junto com quem ama. Essa é a mesa do Senhor, essa é a minha família. Isso é igreja, irmãos, isso é igreja. E aí a gente fica apostando nisso. Povos tradicionais, aí esse primeiro momento aqui diz o seguinte: em um primeiro momento é possível definir as comunidades tradicionais a partir de viés do viés geográfico, de uma situação de isolamento nas comunidades em relação a ambientes chamados. Eram chamados assim, antigamente se chamavam os povos da selva, né? Aqueles povos que estavam longe das comunidades dos grandes centros. Na década de 80, a partir daqueles movimentos sociais tal, e já em 2007, então o governo federal estabelece ali e define quem são esses povos tradicionais. Estão ouvindo, irmãos? Alguns aspectos sociais e culturais dessas comunidades tradicionais são as seguintes. Opa, vamos disputar aqui, né? Ok. Uma dessas características dessa sociedade é que elas são a ausência de logicidade. Não é que eles não são lógicos, é que a lógica deles não são semelhantes à nossa lógica. Então, por exemplo, a lógica da existência, né? Então, por exemplo, se você vai pregar para um indígena e perguntar para ele assim: qual é o sentido da sua vida? Ele vai ficar ali olhando e dizer assim: Mas não é só por causa da expressão linguística, gramatical, não. É porque não faz sentido para ele essa ideia linear de lógica e lógica de sentido para a vida no futuro. O que é que você vai fazer no futuro? O que é que você vai fazer da sua vida? Isso não faz o menor sentido, porque tem um outro ponto aqui que a gente chama de existencialistas. Eles não são futuristas, são existencialistas, ou seja, eles estão pensando em resolver o problema deles aqui e agora. Aqui e agora. Então a gente já ouviu falar, por exemplo, que o povo indígena é um povo preguiçoso. Quando já ouviram falar disso? Mas isso não é preguiça, isso é uma compreensão da vida. Um dia eu estava viajando ali pelo Amazonas, estava vindo de uma comunidade, passando por outra, aí estava o chefe da comunidade deitado numa rede, num dia como esse, chuvoso, seu Pancrácio. E aí eu passei por lá e desci da voadeira, fui lá falar com ele. E aí, seu Pancrácio, ele deitado na rede, aí, ô, seu Iraque, e aí, como vai a vida? Assim, né, pastor? Assim. Aí ele disse: olha, hoje eu ia até trabalhar, eu ia até para a roça, mas está chovendo, né? Aí eu fiquei aqui na rede. Na nossa concepção, no nosso universo, é preguiçoso. Mas na concepção dele é o seguinte: eu tenho farinha na minha botija ainda. Eu pesquei ontem à noite. Eu tenho que comer hoje. Então, amanhã eu vou.
A nossa concepção, como é uma concepção futurista, progressista, então aí a gente pensa, não, eu preciso trabalhar hoje porque amanhã eu preciso pegar o dinheiro para poder juntar, para depois da manhã eu fazer aquilo lá, a minha velhice, né? Aí ontem a gente estava conversando com um amigo que ele é um cara muito bom em planejamento financeiro. Aí eu levei o maior carão do mundo dele, né? Ele perguntando assim, como é que está o planejamento para o futuro? Aí a aposentadoria e tal, eu disse, rapaz, eu não penso nisso não, eu penso em morrer no campo, né? E eu espero que seja assim, porque se não for assim, agora vai ficar preta, né, amor? Preta não, porque não pode, né, assim. Mas são as concepções, a compreensão do mundo. É um povo existencialista, o futuro não faz muito sentido para eles, o passado é só um depósito de conhecimentos ou de acontecimentos. Então essa linha histórica que normalmente nós fazemos, eles não fazem. O que eles fazem são eventos, né? Então a vida é compreendida por eventos. Então nascer, morrer, dia do casamento, dia tal. Então quando a gente vai pregar o evangelho, então essa linha histórica, por exemplo, a criação, queda, redenção, salvação, tal, essa linha histórica não faz muito sentido. Então o que é que a gente tenta fazer? É a gente tentar, por eventos, mostrar o que é que Jesus fez ao longo da história. Estão percebendo a diferença? A gente não apresenta o evangelho como sendo uma linha, mas como eventos que acontecem ao longo da história. Então são estratégias que a gente vai utilizando a partir do conhecimento da cultura do povo, né? E percebam que sempre utilizando como base para as respostas as escrituras, e não o contrário. Por exemplo, eles vivem um mundo muito ligado ao místico, ao mundo do além, muito inserido no mundo do aquém, ou seja, as relações espirituais, elas têm íntima relação com o mundo natural, ou seja, os mortos participam do mundo natural de forma muito, muito intensa e muito natural para eles. O povo africano também, que tem essa sensibilidade ou essa marca, eles não são existencialistas. O povo africano normalmente eles são messiânicos, futuristas, eles têm essa expectativa de futuro. Então, por exemplo, existem alguns antropólogos que começam até a justificar por que a escravidão deu certo com os africanos e não deu certo com os indígenas. Porque com os indígenas, como eles são existencialistas, o sofrimento se resolve facilmente com a morte. Se mata. Se estou sofrendo hoje, eu me mato. Mas os africanos, eles têm essa cosmovisão, essa percepção de vida messiânica, futurista. Então eles sempre tinham na mente, um dia eu volto para minha casa. Um dia eu vou ser um homem livre. Então isso permitia a força suficiente para suportar a escravidão. O que é certo e o que é errado nesses aspectos? Não tem certo nem errado. O que tem são aspectos que precisam ser entendidos e precisam ser comunicados o evangelho para responder às questões da alma desse povo. Então, enquanto talvez a pregação do céu, do inferno no futuro seja mais significativo para o povo africano, para o povo tradicional brasileiro, isso não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Eles querem saber o seguinte: como é que eu fico bom dessa minha enfermidade? Como é que eu me livro dos espíritos que me atormentam toda noite? Como é que eu posso entrar na mata se tem curupira, tem espírito dentro? Eu quero saber como é que se resolve os problemas da vida hoje, aqui e agora. No futuro, não faz muito sentido, não faz muito sentido. Então essa vida mística, essa ligação do povo,
do mundo do além com o mundo natural, ela é muito presente. Então, por isso que faz tanto sentido para eles essa força da natureza, a força da natureza ser muito presente para eles. A Mãe Terra e os espíritos estarem presentes, tanto aqueles que já morreram e até aqueles que ainda nem nasceram, vão estar presentes, vivenciando e fazendo aqui. Então nós precisamos pregar o Evangelho de tal forma que eles possam entender. Para terminar, rapidamente, processo de plantio de igrejas que nós usamos. Nós estamos hoje trabalhando com 2 equipes em campo, em área, as 2 trabalhando cada uma trabalhando com uma etnia diferente, e mais uma família que chegou agora há pouco, numa outra determinada etnia também, e estão trabalhando lá, e se Deus quiser, no próximo ano a gente coloca mais aí umas 3 ou 4 famílias trabalhando também. Então os processos mais ou menos de plantio de igrejas, a gente trabalha a primeira etapa, o que eu chamo de elementos indispensáveis, que é o preparo teológico missiológico. Então aqueles que querem trabalhar com povos indígenas ou povos quilombolas, precisam fazer um curso pelo menos básico de teologia, um curso básico de missiologia. Tem boas escolas no Brasil, a Igreja Presbiteriana oferece um curso muito bom, a APMT tem proposto isso. Há um projeto, a gente não sai de qualquer jeito, eu vou então fazer o trabalho e tal, e não há um projeto. A formação de equipe e a formação de um grupo de oração. Vocês podem perceber a partir ali do capítulo 13 de Atos, não só a partir do capítulo 13, mas se você olhar os evangelhos também, que o relacionamento de oração e prática de Jesus e seus discípulos, oração e envio de Jesus e seus discípulos, de oração e prática da igreja, já nas cartas de Paulo, na teologia paulina, esse grupo, ou esse ambiente de oração. Missões se faz debaixo de oração. Missões, ela explode na igreja a partir de oração. Então, é necessário que se forme ali um grupo de oração. Crescimento, aliás, segunda etapa, que é a parte já do campo. Então, primeiro momento seria o momento de relacionamento, que Daniel falou aqui, que já passaram, graças a Deus, aí estão fazendo uma boa caminhada nesse sentido. Não significa que acabou, então não vou fazer mais relacionamento com ninguém, mas se passa para uma outra fase, que é a fase da evangelização, discipulado, ajuntamento, formação de liderança e crescimento. E terceira parte seria então o direcionamento dessa igreja para uma denominação, ou então a organização em um grupo de igrejas para o caminho saudável dessa igreja. Igreja nenhuma pode ficar sozinha. Estou agora pensando assim, em comunidades isoladas não existe. Essas comunidades precisam se relacionar com outra comunidade. Eu acho que os presbitérios poderiam fortalecer ainda mais essa caminhada de ajuntamento das comunidades presbiterianas, de convivência, de troca de ideias, de troca de convivência, dos trabalhos, por exemplo, antigamente muito fortes na igreja presbiteriana, trabalho de federação de mocidade, das SAFs que faziam intercâmbio e tal. Eu acho que isso é uma perda que a gente tem, até em função do ambiente também individualista e polarizado que a gente está vivendo, né? Então eu tenho o meu trabalho, a minha igreja, e eu quero que as outras igrejas morram para lá, né? Com sua doutrina, com sua caminhada. E não deveria ser assim. A gente poderia estar na diversidade, se juntando e buscando caminhos naquilo que nos une como igreja de Jesus, né? Então é uma necessidade para todos nós. Então, quando forem plantar igrejas, plantem nessa perspectiva aí. Eu queria, não sei se ainda dá tempo para alguma pergunta, para alguma coisa, mas eu estou à disposição, irmãos. Eu corri somente por causa do nosso tempo. Ele está trazendo um lá. Está vindo um ali.
Irmãos, a gente está com o tempo bem apertado, mas acho que cabe aí talvez uma ou duas perguntas, se houver, a gente disponibiliza essa oportunidade de conversar um pouquinho diante do trabalho tão interessante que muitas vezes nós não temos acesso a esse foco, né, de trabalho com comunidades tradicionais, especialmente indígenas. Alguém tem alguma pergunta aqui? Eu não vou abrir nem para o YouTube, vou deixar só para os irmãos aqui. Alguém tem alguma pergunta? Se nós não tivermos, nós vamos encerrar. Eu acho que não. Ficou muito bem explicado, professor. Eu espero que sim. ou então ninguém entendeu. Benção, meus irmãos. Mas a gente vai estar por aqui também alguns minutinhos mais, e à noite também, se quiserem conversar, a gente está à disposição. Perfeito. Irmãos, nós vamos terminar agora com uma oração. É claro que aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho podem desfrutar aqui desse stand. Vai à noite também, né, Vládia? Vocês vão estar aqui à noite, né? Vão estar à noite também, então vocês vão poder conhecer mais um pouco daquilo que tem sido feito. E o reverendo Iraque também estará conosco, trazendo a mensagem da parte do Senhor. Quero mais uma vez agradecer por esse privilégio de ouvi-lo e ver os desafios. Uma das coisas que talvez você pode ter notado, porque eu notei, e que eu acho que é importante para todos nós aqui como igreja. O missionário transcultural não é um super-herói. Ele tem as mesmas dúvidas que você. Então você às vezes fica em casa assim, pensando, como é que eu vou evangelizar a vizinha? E o missionário transcultural, ele pensa a mesma coisa, como é que eu vou evangelizar meu vizinho? A diferença é que o vizinho lá é um pouquinho diferente do que a sua vizinha, mas o Deus é o mesmo. A estratégia que tem que dar é o Senhor, pela sua palavra. Então talvez a nossa oração tenha que ser muito parecida nesse sentido. E que nós possamos fazer isso. Orar, Senhor, me dá estratégia, me ajuda, me dá oportunidade, porque eu quero falar do Teu nome. Vamos orar. Deus, nós Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio dessa manhã, de ouvir Teus ensinamentos, o desafio, Senhor, que é plantar igrejas em situações transculturais ou de diversidade cultural, como a do caso dos povos tradicionais, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor é o Deus de todos os povos. O Senhor não é um Deus restrito ao povo brasileiro, ou restrito ao povo de Israel, ou restrito ao povo americano, o que seja, Senhor. Não, o Senhor é o Deus de todas as tribos, povos e raças. E é exatamente porque cremos nisso que sabemos que o Teu Evangelho deve ser anunciado a todas as línguas, deve ser anunciado a todas as etnias, deve ser anunciado a todos aqueles espalhados em todos os lugares desse mundo, Senhor. E por isso, dar-nos estratégias, dar-nos meios para isso, Senhor. Levanta pessoas com essa disposição, com projetos, com sabedoria da Tua palavra, Pai. E que o Senhor nos dê, Senhor, a alegria de sermos usados por Ti nessa Tua missão, que é de ajuntar para si um povo de todas as línguas, povos e raças. Assim Te louvamos, no nome de Jesus Cristo. Amém.